E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui para compartilhar com vocês uma reflexão em 2 Reis 16 e 17 e 2 Crônica 28. Esses capítulos fazem parte do plano de leitura cronológico anual da Bíblia. E eu queria trazer um pouquinho do que o Senhor tem falado no meu coração enquanto eu lia isso. Esses capítulos, eles começam falando sobre o reinado do Acaz. O Acaz, ele foi rei em Judá e ele era da linhagem de Davi e ele não fez o que era correto diante do Senhor. E logo que eu li isso, eu achei curioso, porque o Acaz, ele é filho do rei Jotão. O rei Jotão, diferente do Acaz, o filho dele, ele fez o que era correto diante de Deus. E o Acaz, ele foi pai do Ezequias, né, que restaurou o culto ao Senhor lá em Judá. E é muito curioso isso, como que pode haver um rei ruim entre dois reis bons? Como que isso é possível? E aí, eu me lembrei de uma frase que eu também li há algum tempo no devocional que eu estou fazendo, que a graça de ontem não é suficiente para hoje. E quando eu falo isso, eu não estou falando da graça de salvação, da graça salvífica de Cristo. Eu estou falando da graça de buscar a presença de Deus, sabe? Nós precisamos continuamente buscar óleo fresco na sua presença, né? E esse princípio bíblico é repetido em vários momentos ao longo da Escritura, sabe? Quando a gente vê lá em Êxodo, né? Quando eles estavam saindo do Egito e Deus envia o maná. Ele envia o maná e pede para eles escolherem a porção necessária e suficiente para aquele dia. Lá no Novo Testamento, quando Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso, diz que eles devem pedir pelo pão nosso de cada dia, né? Quando Jeremias está repreendendo o povo, diz que eles cometeram 2 males. A mim me abandonaram a fonte de água viva e cavaram cisternas rotas. Então, você vê que o erro do povo foi não ir continuamente à fonte da água da vida, não ir continuamente ao manancial, mas cavar ali cisternas para tentar armazenar aquela água. E acontece que não é suficiente, né? Nós precisamos continuamente, diariamente, buscar a presença do Senhor. E é por isso que é tão importante buscar ler a Bíblia diariamente e ter um relacionamento de intimidade com Cristo. E é com esse intuito que o projeto BPT existe. E é por isso, né, que o Acaz, ele foi um rei mau, porque ele não guardou o coração, ele não teve essa iniciativa de procurar óleo fresco do altar. Ele se confiou naquilo que o Senhor tinha derramado aos seus antepassados, aos pais dele, da linhagem de Davi. E, enfim, foi um rei que não fez o que era correto diante do Senhor. Assim, isso eu estou falando, a Bíblia em nenhum momento diz que foi esse o motivo, mas a gente pode imaginar que talvez tenha sido essa uma das causas. Eu digo isso porque o rei Acaz, ele tinha uma distorção acerca da identidade dele. E a gente vê isso lá no versículo 7 do capítulo 16 de 2 de Reis, quando ele envia mensageiros para o Tiglat-Pileser, rei da Síria. Se você leu esse capítulo, você viu que o que estava acontecendo? Estava tendo uma guerra entre Judá e Israel e Síria. E aí o rei de Judá, o Acaz, está desesperado, ele vai pedir ajuda para o rei da Síria, e aí o rei da Síria vai em socorro dele, consegue vencer aquelas outras tropas, enfim, a gente vai ver isso mais adiante. Mas quando ele vai pedir ajuda, quando o Acaz vai pedir ajuda para o Tiglat-Pileser, que era rei da Síria, ele diz: eu sou o teu servo e teu filho. Quando ele fala isso demonstra que ele tinha uma noção completamente errada acerca de quem ele era, né? O que define quem nós somos? No contexto bíblico, no contexto do cristianismo, o que define a nossa identidade é a quem nós pertencemos. A nossa identidade se resume a de quem nós somos filhos, né? E uma compreensão errada disso é desastroso, né? E a gente vê isso aqui com Acaz. Quando ele diz que eu sou teu servo para o rei da Síria, quer dizer que ele esqueceu que, na verdade, ele é um servo de Deus. Quando ele diz que eu sou teu filho, isso quer dizer que ele esqueceu que, na verdade, ele é filho de Deus, né? E a gente precisa tomar muito cuidado com isso também na sociedade de hoje. Porque a tendência do mundo é se definir pelo que a gente faz, né? Quando você pergunta para alguém, quem que é você? Se eu perguntasse, quem que você é? O que você me responderia? Quantas vezes a gente é tentado responder pelo que a gente faz? Ah, eu sou médico, eu sou estudante, eu sou advogado, eu sou... Enfim, a gente hoje costuma colocar esse rótulo em nós, de que nós somos o que nós fazemos. Mas, na verdade, a identidade vem antes de tudo isso, sabe? Nós não somos porque fazemos, nós fazemos porque somos, né? A nossa identidade vem primeiro e depois é que vem todo o resto.
Então você não é um médico cristão, você não é um estudante cristão, você não é um advogado cristão, você é um cristão médico, você é um cristão estudante, você é um cristão advogado. Primeiro você é filho de Deus e depois você é todas as outras coisas. É como a raiz de uma árvore, né? Você não pode esperar que venham frutos bons de uma árvore cujas raízes são ruins. E esse foi o erro do Acaso. E é o erro que também a gente precisa ter cuidado para não cometer. Beleza, tem toda essa batalha, né? O rei de Judá, junto com o rei da Assíria, consegue vencer o rei da Síria e o rei de Israel. E aí, o rei Acaz vai a Damasco encontrar com o rei da Assíria. E ele vê um altar lá, eu acho que ele fica super impressionado. Ele faz um desenho, faz um esboço, e ele manda esse modelo exato para ser construído uma réplica lá em Israel. Ele manda para o sacerdote Urias. E aí, o que isso revela para a gente sobre o sacerdote Urias, né? O que o sacerdote Urias faz? O sacerdote Urias, apesar de ele ser um sacerdote de Judá, na verdade, o sacerdote do Deus Altíssimo, ele meio que se submete a uma autoridade menor, né? Isso acontece também muitas vezes com a gente hoje, porque, embora nós sejamos cristãos, né, a gente está submetido muitas vezes a autoridades que não seguem, não compartilham dos mesmos princípios que os nossos. E muitas vezes a gente se vê diante de situações que desafiam a nossa fé, como talvez Urias tenha se sentido desafiado. Mas aí é que a gente precisa se perguntar a quem que nós devemos obedecer. Será que a essa autoridade humana ou será que é ao Senhor Deus? Então, embora exista sim essas escalas de autoridade no mundo, a gente não deve esquecer que a maior autoridade a quem nós devemos obedecer é ao Senhor Deus. Existia sim um trono em Judá e de fato aquele trono estava sendo ocupado pelo Acaz. Mas existia e sempre existiu um trono no céu. E esse trono é ocupado por Deus. E Urias precisava ter se lembrado disso. Ele não lembrou. E aí ele constrói o altar de acordo com tudo que o rei Acaz tinha ordenado. E eu acho que ele fez isso rápido, porque aqui diz que ele concluiu, né, o altar antes que o rei Acaz tivesse voltado de Damasco. Então ele se empenha a isso, ele coloca diligência nisso. Isso revela um outro ponto também, que é como as idolatrias surgem do nosso coração. Quando a gente fala aqui desse altar, especificamente, a gente fala de algo que nasceu com uma ideia, nasceu com um projeto, com um desenho, com um esboço. E às vezes a gente pensa que os grandes pecados eles já chegam no nosso coração dessa maneira. Sendo que, na verdade, os maiores pecados são aqueles que começam despretensiosos. Eles chegam ali na sorrateira, eles são pequenininhos no começo, mas com o passar do tempo, eles vão tomando grandes proporções e se alastrando de uma maneira que a gente nem percebe. E aí, da mesma maneira que o Senhor me confrontou, também te confronta agora, sabe? Quais que são os seus planos? Quais que são os seus projetos? Qual que é o desenho de vida que você tem feito? O esboço de carreira que você tem traçado? E onde é que entra o Senhor nisso? Será que você está procurando se alinhar a Deus? Ou será que você está fabricando, como Acaz fez, um ídolo dentro do seu coração? E se por acaso você percebeu isso, se serviu para fazer um diagnóstico precoce, graças a Deus, não faça como Urias, sabe? Urias, ele aplicou diligência, ele aplicou esforço, e é muito mais difícil se desfazer das coisas depois que se aplica um esforço a elas do que se você simplesmente nem tivesse começado. Mas sempre é tempo. Hoje é o dia propício da salvação. A gente vai ver que depois a construção desse altar ela toma proporções ainda maiores e se torna realmente uma lástima aí durante o reinado do Acaz. O que é que ele faz? E a Bíblia relata isso para a gente no versículo 14 do mesmo capítulo, 2 Reis 16. Ele tirou da frente do templo o altar de bronze que ficava diante do Senhor, entre o seu altar e o templo do Senhor, e o colocou do lado norte do altar. Então, o que foi que ele fez? Ele não eliminou o altar que ficava diante do Senhor, mas ele colocou ele lá no norte, colocou ele meio que, eu imagino assim, para escanteio, sabe? E é essa estratégia que o diabo vai tentar jogar com a gente. Cara, você não precisa eliminar Deus. Basta você colocar ele ali daquele lado, no escanteio, sabe? É isso que a gente faz hoje. Muitas vezes a gente não tem a audácia, a presunção de querer eliminar Deus do nosso coração, mas a gente vai pouquinho a pouquinho
colocando ele de lado e deixando que outras coisas assumam o lugar de prioridade no nosso coração. E, gente, a verdade é que não importa. Não importa se Deus está em último, em terceiro, em segundo lugar, se ele não está no primeiro. Se ele não está no primeiríssimo lugar, no lugar de primazia do nosso coração, isso quer dizer que a gente já admitiu um ídolo no nosso coração. Isso é muito perigoso. Tem uma frase, acho que é do John Wesley, que eu gosto muito, que ele diz que não se admita no coração outro desejo ou propósito cujo objeto supremo não seja o Cristo, sabe? Todo sonho, todo anseio, todo desejo deve ser um sonho, um anseio e um desejo por Jesus. E a gente não pode esquecer dessa verdade. O Iago Martins, ele fala no livro dele, No Alvorecer dos Deuses, uma frase também que é excelente e que tem muito a ver com isso, sabe? Existe um ato de adoração em tudo que nós fazemos. Ou nós fazemos as coisas pelas coisas e nós vamos estar adorando as coisas, ou a gente faz cada coisa como um ato de glorificar a Deus, porque Ele é digno daquilo que nós fazemos. Paulo diz isso para a gente lá em Coríntios, né? Quer comais, quer bebais, tudo façais para a glória de Deus. Mas é importante a gente parar para pensar nas coisas que a gente faz e nas coisas que a gente sonha como potenciais fábricas de ídolos. O Tim Keller disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos e realmente, se a gente não tomar cuidado, a gente pode estar caindo nesse mesmo erro que Acaz caiu. E a gente vê, é interessante isso que ele diz, que ele fala o seguinte com o Urias, o sacerdote: olha, Urias, você fica responsável pelo altar que estava diante do Senhor, que agora está lá no norte, e eu vou ficar responsável por esse altar de bronze, da réplica lá da Assíria de Damasco, e vai ficar ao meu dispor para eu buscar a orientação quando eu quiser, do jeito que eu quiser, do modo que eu quiser, enfim. E a gente não percebe, mas é isso que a sociedade hoje tem feito, tantas vezes, até dentro da igreja. A gente tem construído ídolos, né, que são como se fosse Deus sob medida. A gente pega ali pedaços da Bíblia, cortes do que a gente escuta, e constrói um Deus de acordo com aquilo que a gente quer ouvir. E aí veja o que o Acaz diz. Ele diz que ele terá o altar de bronze ao seu dispor para buscar orientação nele. E é essa a visão que as pessoas têm desses ídolos que elas constituem sob medida. Elas não vão até eles para ouvir mensagens que confrontem. Elas não estão interessadas na salvação porque elas não se reconhecem pecadoras. Nós não nos reconhecemos pecadores tantas vezes e caímos nesse mesmo erro. A gente vai para buscar orientação, que às vezes nada mais é do que procurar uma confirmação de um desejo, de um sonho que a gente já pré-concebeu no nosso coração. A gente está interessado apenas em ouvir um sim, sabe? Você não pode dizer que você quer orientação de Deus se você não está disposto a recorrigir seu rumo se Ele te disser que você não deve seguir adiante, sabe? A verdadeira busca por orientação implica você apresentar a sua vida para Deus, os seus planos ali, e estar disposto a realmente abrir mão de tudo isso, se for da vontade de Deus. Mas na maioria das vezes, as pessoas, nós mesmos, não estamos dispostos a recalcular a rota. E a gente só apresenta para ali para Deus os nossos sonhos e planos egoístas, que muitas vezes não incluem Ele, querendo aprovação para seguir adiante, né? É isso que a gente precisa tomar cuidado, né? E a gente vê também que Deus ele exige exclusividade. Essa estratégia que Satanás tenta jogar com a gente de admitir, assim, ter o culto ao Senhor e admitir, né, outros ídolos, não cola com Deus. Deus exige exclusividade. E a gente vai ver isso lá no capítulo 17, quando conta sobre o reino de Oséias, lá em Israel. No tempo de Oséias, veio o rei da Assíria, né? Que o Oséias quis fazer uma conspiração, o rei da Síria descobriu, mandou os israelitas para o exílio, e aí trouxe para habitar ali no território de Israel estrangeiros. Deus mandou leões, os estrangeiros começaram a morrer, e aí alguém teve a ideia: olha, isso aqui é porque eles não sabem os costumes do Deus daquela terra. E aí, graças a Deus, o rei da Assíria mandou ali para aquela região de Israel sacerdotes para ensinar para o povo a lei de Deus. E de fato,
eles conseguem meio que restabelecer o culto a Deus, que permanece ali vivo como remanescente em Israel, mas o culto às divindades daquelas religiões, daquelas regiões ali, continuaram sendo praticados e tolerados. E aí isso não agrada a Deus, sabe? Todo temor que não é exclusivo não é um temor verdadeiro, sabe? Eles não podiam dizer que temiam a Deus porque eles temiam a Deus, mas temiam uma infinidade, um outro panteão de deuses. E Deus exige exclusividade dos seus seguidores, dos seus servos. Deus exige exclusividade de nós, né? Então, assim, ele fala também aqui no versículo 13, no versículo 15, na verdade, que eles se tornaram como os ídolos, né? Então, o que aconteceu ali no reino de Israel, né, depois que os estrangeiros foram colocados lá por ordem do rei da Síria, em substituição ao povo que tinha sido enviado para o exílio, eles começaram a se tornar como os ídolos que eles adoravam, né, vazios, né? E hoje talvez assim não sejam os mesmos ídolos, não sejam as mesmas divindades, mas nós continuamos admitindo outros ídolos no nosso coração. Nós continuamos tolerando, né, que outros deuses ocupem o lugar que só Deus deveria ocupar na nossa vida. E essa leitura para mim foi um lembrete de que a gente precisa, mais uma vez, lembrar o nosso coração de que somente o Senhor deve ocupar o primeiro lugar no nosso coração e na nossa vida. Um temor que não é exclusivo é um temor falso. Então, minha oração é para que Deus nos realinhe aos seus propósitos para a nossa vida, que Ele não nos deixe perder, como aconteceu com Acaz, como aconteceu com o povo de Israel depois que houve o exílio para a Síria, mas que Ele nos conserve com um coração completamente dedicado a Ele, até que nada mais importe.